É, Então, aproveitar a oportunidade de falar com você, falar sobre a sua carreira, falar sobre a ginástica e falar também sobre esse novo momento. Você vai estar aqui em Minas, já veio para Minas ou vai vir daqui? Não, vai vir daqui uns dias ou já está aqui em Minas? Não, eu vou no domingo. Vai no domingo? Vai estar aqui na segunda. Então a gente vai aproveitar essa oportunidade muito grande. Eu te agradeço muito pela oportunidade e vamos conversar um pouquinho. Primeiro, eu queria começar pela sua carreira. É uma carreira muito bonita que você construiu. A gente, jornalista, a gente estuda um pouco. Você comentou na Olimpíada muito bem, inclusive, também. E assim, você sabe como é que é a preparação. Eu estava estudando sobre você e vi, você foi campeão aos 12 anos. É, Sim, meu como primeiro você, título adulto foi no meu último ano de infantil. para você ver, com 12 anos, eu não sei nem o que eu fazia com 12 anos. Mas você se vê como uma precursora da ginástica brasileira? Acho que eu me vejo como uma pessoa honrada de ter aberto as portas da ginástica brasileira para o mundo da ginástica, né? Porque já tiveram outras percursoras antes de mim, que é Tatiana Figueiredo, Luísa Parente, Cláudia Magalhães, Soraya Carvalho e outras ginastas que vieram antes da gente, que foram caminhando para que no momento que eu tive a oportunidade e fui honrada, né, de ser a precursora no sentido de ser a primeira medalhista mundial da história da ginástica artística no Brasil. Então, isso abriu uma porta para o esporte como um todo. Mas para isso acontecer, eu tive uma grande ajuda, que foi do Ronaldo Fenômeno, que na época a nossa confederação ela não tinha o poder aquisitivo financeiro como tem hoje, que tem vários apoiadores, que tem pessoas que acreditam na confederação. Na minha época, a confederação não tinha isso. Ela começou a partir desse momento a criar vínculos com apoiadores. E foi no mesmo ano que o Flamengo quebrou junto com a empresa ISL, que foi a primeira tentativa do Clube de Regatas do Flamengo de virar um clube empresa. Então, minha mãe teve a grande ideia de entrar em contato com o Rodrigo Paiva, que na época era assessor tanto da CBF quanto do Ronaldo Fenômeno. E a gente conseguiu chegar até o Ronaldo Fenômeno e ele ajudou a uma atleta que tinha sonhos, que queria estar no Mundial, que queria representar o seu país. Então, e aí foi quando teve a girada de chave da ginástica artística brasileira, Isso foi quando? 2001, 2001. Você tinha 16, 17, 17. 17 anos. Então foi um momento que mudou ali o panorama da Confederação Brasileira e de todas as atletas da ginástica, né? Sim, deu uma girada de chave muito grande na ginástica artística do Brasil, porque aí começaram a ter mais curiosidade de entender o que era a ginástica, tiveram imprensas nacionais cobrindo as competições de ginástica, viajando com a gente para Copas do Mundo, mundiais e transmitindo a ginástica para o Brasil. Então, foi onde começou realmente a mudança da ginástica. E essa ajuda dele foi conexão com apoiadores? Ou o que, que foi? A ajuda Hum, do Ronaldo, do Rodrigo e de outras pessoas que ajudaram naquela época? O Rodrigo foi a conexão de contato com o Ronaldo e o Ronaldo foi financeiro. Financeiro. Ele acreditou na minha história e me apoiou financeiramente para eu conseguir ir para o Mundial, porque a confederação pagava uma parte e a gente precisava pagar a outra parte. Então, a parte que eu precisava pagar eu não tinha, e nem o clube, porque ou era os pais ou era o clube. Então, naquele momento, nem meus pais tinham e nem o clube tinha. Então, o Ronaldo, e com essa ajuda, além de conseguir me levar, conseguiu levar a minha treinadora, que era a Georgette, e uma amiga minha de equipe do Flamengo, que também estava convocada para o Mundial da Bélgica. Entendi, muito legal. E que momento da sua carreira, assim, você teve feitos e mais feitos? Se a gente ficar falando aqui, vamos ficar o dia todo. Qual o momento da sua carreira que você parou assim e pensou, realizei um sonho? Qual que foi o momento principal, assim, para você?
Eu digo que cada conquista, cada desafio, cada perda, cada ganho, que a gente, quando está no alto rendimento, a gente tem que entender que vai ter momentos que a gente vai ganhar, tem momentos que a gente vai perder, e que a gente tem que ser resiliente, de entender isso e sempre levantar a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima e também não se acomodar quando você ganha. Então, eu acho que cada momento da minha carreira foi muito bonito, então, assim, eu não tenho um momento específico, eu acho que todos os momentos são muito importantes para mim, mas com certeza ter sido honrada e agraciada com o momento de ter sido a primeira medalhista mundial da história da ginástica artística, com certeza é o mais marcante. Os dois também que eu ganhei como melhor atleta do ano no país, juntando todas as modalidades, também foram dois momentos muito especiais, mas eu digo que eu não mudaria nada na minha carreira, não acrescentaria nada. Talvez se tivesse vindo a medalha olímpica para coroar a minha carreira inteira, seria gratificante, mas com certeza o feito das meninas do ano passado, vindo com a medalha por equipe feminina, também coroa a minha carreira, porque a gente sabe que para elas chegarem nesse momento, tiveram muitas pessoas tentando esse momento, buscando esse feito, e que elas conseguiram lindamente o ano passado coroar um esporte inteiro e com certeza todas as gerações que passaram. Sim, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco, mas falar um pouco mais sobre você. Para mim, qualquer exercício da ginástica vai ser muito difícil, eu não consigo nem dar uma cambalhota aqui, não vou, nem me arrisco. Mas assim, qual que era o exercício mais difícil que você achava da ginástica e quem melhor realiza com maior excelência hoje em dia? É que eu passei por muitas gerações, né? Então a ginástica foi mudando muito, 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 muito. Então, com certeza, eu acho que o exercício mais difícil que eu realizei e que até hoje poucas atletas fazem, mas que hoje em dia tem uma atleta que faz muito bem, é uma saída da paralela, que é um duplo esticado com uma pirueta, né? Que é o duplo com pirueta. E tem uma ginasta só que hoje em dia, de ginasta internacional, que eu vejo fazendo, que executa muito bem. E geralmente você vê na posição grupada, o duplo com dupla, que são dois mortais com dois mortais com duas piruetas, mas quando você sai na posição esticada, é muito difícil, porque você tem que fazer totalmente esticado. Então, acho que o duplo esticado com pirueta foi, da saída de paralela, foi o exercício mais difícil que eu executei, e que hoje em dia eu acho que tem uma ou duas ginastas só no mundo que fizeram também. Mas com certeza, se for falar de exercício mais difícil hoje, é o salto da Bios, que é o Yurchenko duplo carpado, que é a rondada flick, né, que você entra de costas no cavalo e faz um duplo, são dois mortais na posição carpada. Uhum. Quem que é a atleta que faz esse movimento que Simone vocês... Biles. Não, não, não. Essa é Não, não, a não. Biles. Não, não. O anterior que você falou, o que você me Eu explicou aqui. não, eu não lembro de Ah, cabeça, não, tudo porque bem. É é curiosidade. muitas ginastas para a gente lembrar o nome assim, mas eu acho que é uma só que faz. Agora, lembrar quem Não, é. é uma curiosidade do curioso aqui mesmo. Tranquilo. E assim, em resumo da sua carreira, você me falou já dos seus feitos, dos seus maiores sonhos, do que você acha que ficou faltando, mas assim, você fez muito. Você acha que falta um reconhecimento por parte geral? Olha, eu não vou mentir, não, que muitas vezes eu sinto um pouquinho que falta um reconhecimento da questão de eu ter sido a primeira medalhista mundial. A Dai foi a primeira medalhista de ouro, mas a primeira medalha mundial da ginástica artística foi a minha. Eu não gosto, às vezes, muito de falar sobre isso, porque eu acho que sou um pouco como uma arrogância quando a gente fala coisas nossas.
Então, eu não desminto, não gosto de ficar falando muito sobre, porque eu acho, eu vejo, eu enxergo um pouquinho como arrogância quando a gente coloca muito assim, não, eu fui, eu. Então, eu não, eu de verdade, eu não sou a pessoa que gosto de fazer isso, assim. Então, é complicado um pouquinho falar até sobre isso, porque, assim, é importante lembrar, mas eu não gosto de ser a pessoa que faço isso, porque eu acho que sou um pouquinho como arrogância. Então, muitas vezes o meu irmão acaba lembrando isso, porque aí é uma pessoa contando o feito, e não eu mesmo contando o feito. Sim. Não, e eu tenho que te perguntar sobre isso porque é uma opinião minha e eu farei isso nas minhas matérias e faço essa entrevista e me empenhei por essa entrevista justamente porque eu acho que falta um reconhecimento. Mas até te peço desculpas por te deixar incomodada com isso, mas assim, Não, 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 eu acho que sim, partindo de você e você, como jornalista, falando dessa forma, para mim é incrível, tipo, ter um jornalista que reconheça dessa forma e eu fico muito feliz e muito grata a você por isso. Mas eu também não me incomodo quando é perguntado da primeira medalha da história da ginástica artística, eu fico muito feliz, porque é uma forma de lembrar as pessoas que tiveram inúmeros grandes campeões da nossa história. A gente conta medalhistas mundiais hoje no nosso país nos dedos, que sou eu, Jade, Dai, Flávia, Lohane, porque aí você começa a contar a medalha mundial por equipe, Lohane, Júlia, Caroline Pedro, Rebeca, Diego, Zanetti, Nori. Então, assim, a gente tem, colocando na ponta contando nos dedos, a gente tem 10, você for contar certinho, exatamente, são 10 medalhistas mundiais. Então, porque aí você, quando você ganha uma medalha por equipe, você conta as meninas que estavam fazendo parte daquela equipe como medalhistas. Então, assim, dentro do esporte, que você vê que passaram inúmeras pessoas, você ter 10 medalhistas mundiais é um efeito enorme para todos que conquistaram esse lugar. Mas é importante lembrar que para esses feitos, para virem outros, teve que ter a primeira, teve que ter a pessoa que abriu as portas para isso. Então, assim, eu acho que sim. E aí eu falo que sim, eu me encaixo nesse feito de ter sido honrada com isso, de ter sido a primeira medalhista mundial da história do nosso país. sim. E partindo para a ginástica de modo geral, como que você vê essa evolução que a gente teve a partir de você? Nesse século, né? Que você ganhou a medalha em 2001 e depois veio Daiane, depois veio várias outras pessoas, até a gente chegar em 2024 que teve uma medalha por equipes numa Olimpíada. Como que você viu esses 20 anos da ginástica? Eu acho que a gente evoluiu muito e, assim, claro que tudo colabora. O COB, junto com a confederação, junto com os técnicos, a equipe multidisciplinar, os clubes que também participam muito efetivamente, dos clubes que têm ginástica de alto rendimento, que participam efetivamente desse feito. Então, eu acho que é uma união de todas as gestões, clube, confederação, Comitê Olímpico Brasileiro, e que foram apostando e acreditando nesse esporte. Então, atletas competentes com uma gestão incrível, acaba saindo todos os resultados esperados e feitos esperados. Então, aí veio medalhas mundiais, a maior atleta, a maior medalhista olímpica de todos os tempos é da ginástica artística brasileira. Então, assim, isso tudo é uma união de forças. E a gente chega longe sozinho, mas quando você tem uma união de forças e uma equipe por trás de tudo isso, você chega muito mais longe. E eu acho que hoje a ginástica atingiu um patamar porque teve uma gestão de qualidade, empenho dos atletas, empenho do Comitê Olímpico Brasileiro, porque o Comitê Olímpico Brasileiro ele se empenha por todos os esportes, mas cada confederação se empenha
por cada modalidade. Eu acho que federações, que aí você pega federações de todos os estados, isso tudo é com certeza uma união de forças para a ginástica hoje ter chego aonde chegou. Sim. E como você avalia o futuro da ginástica com os atuais nomes, né? O feito já foi muito grande na última Olimpíada, mas assim, temos que seguir. Como que você vê com os atuais nomes esse futuro agora? A gente tem muitas meninas agora de qualidade também surgindo, juntando já com esse grupo forte que a gente tem, que é o atual grupo medalhista olímpico e mundial. Mas a gente tem meninas juvenis que estão vindo crescendo. É claro que são meninas jovens, então a gente tem que lidar com muito cuidado e falar com muito cuidado sobre isso, porque a melhor coisa é você não pressionar essas ginastas que estão subindo, porque elas já, por si, já têm essa pressão muito grande, porque quando elas chegam no treinamento da seleção, que elas veem a equipe medalhista olímpica, a equipe medalhista mundial, e que elas estão se integrando a essa equipe, elas, por si, elas já têm essa pressão de querer estar fazendo parte dessa equipe, de querer chegar, de querer estar ali em cima, de querer estar fazendo o melhor pela ginástica do seu país. Então, quando a gente vai falar dessas meninas, a gente hoje, eu me colocando no lugar de comentarista, de a pessoa que tem o olhar já voltado para passar para o público, a gente tem que ter muito cuidado de falar dessas meninas, mas que está vindo muitos nomes aí, nomes fortes para integrar essas meninas que já são de excelência e que atingiram, eu acho que um patamar que a gente fala do Olimpo, né, que são medalhistas olímpicas, então elas atingiram um patamar de milhões de atletas que treinam, milhões de atletas que já passaram pelo esporte e que pouquíssimos têm esse feito. Então, elas atingiram esse patamar hoje e que quando essas meninas que da ginástica estão surgindo, as infantis, as juvenis e as juvenis que já estão entrando no seu primeiro ano de adulto, isso já é uma pressão muito grande para elas, assim. Então, eu acho que a gente tem que ter, nesse momento, eu sou aquela pessoa que já passei pelo que elas passam hoje, sei como é você estar no seu primeiro ano de adulto, vendo as adultas que já atingiram algo que você quer atingir, então você tem que torcer muito e ter muito cuidado na hora que você vai falar sobre essas atletas. Sim, então assim, você tem um cuidado de não apontar um nome, por exemplo, de uma novata para não criar algo que elas podem sofrer nos próximos anos. Sim, porque assim, quando a gente passa por isso, a gente sabe exatamente como é ser colocada como uma aposta, como algo muito grande, e o seu psicológico no sentido de se pressionar tanto para fazer isso acontecer, e às vezes isso acabar te atrapalhando. Então, é por isso que quando a gente fala de grandes nomes que vão surgindo, você tem que ir acompanhando de perto, dando essa força para elas e falando para elas que elas são capazes, que elas podem, mas quando você vai passar para o grande público, você tem que ter muito cuidado para que não faça algo que acabe prejudicando essa ginasta que tem um potencial de chegar muito longe. Sim. E assim, a gente fala a evolução que a ginástica teve, que é notável e muito boa, mas o que falta para o esporte se desenvolver ainda mais no Brasil? Mudou muito, melhorou muito de quando eu comecei para pessoas que hoje estão começando, mas ainda assim a gente precisa acreditar muito na nossa base, a gente precisa apostar em projetos de qualidade que querem realmente mostrar e fazer a diferença, de não só fazer campeões para o esporte, mas fazer campeões para a vida, de projetos que tenham pessoas que queiram fazer realmente, de entregar o melhor, de querer o melhor para a criança, serem apostados e a base ser melhor apostada, de ter mais realmente incentivo, porque é da base que saem os grandes campeões. Então, você apoiar o atleta um ano antes só de uma Olimpíada,
é muito diferente de quando você aposta no atleta desde o início, que esse atleta tenha um apoio ali, que ele possa fazer seus treinos com tranquilidade, que ele possa fazer intercâmbios com tranquilidade, para ele ver a diferença de treinamento, para ele ver o quão distante ele está de um atleta, vamos dizer assim, uma ginasta juvenil, ir para o intercâmbio de uns Estados Unidos e ver qual é a diferença que ela, como juvenil, está distante da juvenil americana. Então, isso é importante. Para que isso aconteça, você tem que ter apoio aos clubes, apoio aos projetos e ter esse incentivo para você ter essa tranquilidade, porque o patrocínio, às vezes, ele não consegue te levar para um intercâmbio, então, é acreditar, é apostar no esporte, porque o esporte, ele não é diferente da educação, ele não é diferente da cultura, ele não é diferente da saúde, e esses 4 pilares, quando bem apostados e bem integrados, eles fazem toda a diferença, não só para o esporte, para a educação, para a saúde, para a cultura, mas eles fazem a diferença para a evolução do país. Então, e entender que esses 4 pilares, eles não brigam um com o outro e eles não estão um distante um do outro, eles estão juntos numa única caminhada para a melhoria e a evolução do país. Então, a gente tem que apostar em pilares que fazem a diferença e esses 4 pilares fazem a diferença. A educação, porque o conhecimento te leva muito longe, o esporte, porque ele é um meio de integração e ele faz parte da educação, ele faz parte da cultura e ele faz parte da saúde. A saúde, porque se você não tiver saúde, você não consegue evoluir. E a cultura, porque a nossa cultura ela vem crescendo e ela faz parte de tudo isso também. Então, é apostar em pilares que fazem toda a diferença. É ter escolas que apostem e tenham o esporte dentro das suas escolas, e não tirar o esporte da escola. Pelo contrário, aumentar o esporte dentro da escola. Isso é importantíssimo. Então, eu acredito nisso, né? Porque eu nasci acreditando que o esporte, a educação, elas se unem muito um com o outro. Então, o esporte te leva longe, mas o conhecimento também te leva muito longe. E não é você saber tudo de tudo, é você ter o conhecimento e adquirir o conhecimento juntando com aquilo que é mais importante, que é uma prática esportiva, que é a prática da cultura, que é a prática de isso tudo fazer parte da saúde. Então, eu acho que isso tudo é importante a gente levar em consideração. Sim, é muito, muito legal você falar isso pela questão social mesmo, porque tudo envolve a nossa sociedade. Mas para finalizar esse papo sobre a ginástica brasileira, temos que falar de Rebeca, tudo que ela fez ano passado e assim, não tem como. Não Como só que o ano você... passado, desde que ela vem fazendo, desde Tóquio. Sim. E toda a história dela também e tal. Como que você vê tudo que ela foi feito, tudo que ela já fez, e qual que é o teto dela que você imagina que é o limite dessa nossa atleta? Eu acho que o limite dela, quem dá é ela mesma. Então, assim, quando se trata de limite e sonho, isso é da pessoa. Ela pode chegar, já chegou longe pra caramba, pode chegar muito mais, pode chegar muito mais. Mas isso tudo, quem decide até onde vai o limite dela é somente ela. Então, eu não estou aqui para dar limite para ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para acreditar em tudo que ela sonhar para ela conquistar, porque ela pode muito, mas o limite quem vai dar é ela mesma, se ela quiser ir para mais uma, 2, 3, 4, ela tem capacidade de ganhar medalha em tudo que ela decidir participar. Então, assim, ela pode, se ela quiser fazer 2 aparelhos só pela seleção, ela vai ajudar e vai ser medalhista nos 2 aparelhos que ela decidir competir. Se ela quiser voltar a fazer o individual para Los Angeles, ela pode ser medalhista no individual geral. Então, isso acho que é dela, é o sonho dela e é ela que define o que ela quiser fazer, que ela tem capacidade de fazer aquilo que ela quiser fazer, porque a Rebeca é um fenômeno. Então, se você pegar
e comparar que ela é a única atleta que realmente ficou ali, ó, pau a pau com o grande fenômeno mundial da ginástica, que é a Simone Biles, já é um feito que ninguém em anos imaginaria isso E acontecer. Então, a própria forma que a Simone fala dela, né? a própria forma que é o respeito mútuo, né? Uma torcendo pela outra. A Simone, num gesto lindo que ela já tinha feito no Mundial, de passar a coroa para a Rebeca. Você vê o grande nome da ginástica mundial hoje, que é a ginástica americana, se curvando e fazendo aquela cena maravilhosa no pódio, lindo, aquela cena linda do pódio. Então, assim, é mostrar que a Rebeca chegou num lugar que não tem, você não escreve, você pode tentar encontrar palavras que você nunca vai encontrar palavras para o feito que a Rebeca fez e que ela pode, e só que é o que eu falo, cada um fala até onde vai os seus sonhos. Ninguém pode dizer até onde vai o seu sonho, até onde vai o meu sonho, até onde vai o sonho da Rebeca. Cada um que diz até onde vai os seus sonhos, porque basta a gente acreditar que a gente pode, a gente já deu um passo mais importante da nossa vida. E quando você tem pessoas que acreditam em você, que somam com você, você chega muito mais longe do que você pode imaginar. Então, é só falar que ela pode muito mais do que ela já fez, mas isso aí é ela acreditando nela, porque a gente acredita. Ela acreditando nela e tendo pessoas que acreditam nela, você pode ter certeza que ela vai voar muito mais do que voou. Sim. E qual que foi a sua reação naquele gesto da Biles, vendo a Rebeca ser aquele momento que é o grande momento da Olimpíada do ano passado, e a sua reação como precursora, e também a medalha das meninas na equipe. Qual que foi a sua reação, assim? Como que você viu aquilo? Eu acho que ali, primeiro a emoção, porque quando você vê o esporte que você ama sendo coroado com a medalha mais importante, que é uma medalha olímpica, e você sabe que cada sementinha de cada atleta, de gerações que passaram plantando ali, até chegar esse momento, você pode ter certeza que para qualquer atleta da minha geração, da geração antes da minha, da geração antes da dela, você pode ter certeza que cada uma ali se sentiu ali. Aquele pódio ali, eu acho que ficou pequeno para aquela medalha de tanta gente que se sentiu ali junto com elas. Então, assim, emocionante de coração ter feito, de certa forma, parte desse momento, porque eu não estava ali competindo, mas eu estava ali transmitindo junto com a emissora que estava fazendo a transmissão da Olimpíada e podendo comentar. Então, eu digo que eu competi 5 Olimpíadas, mas eu tenho 7 no currículo, porque já são 2 como comentarista. Então, assim, de certa forma, tá ali presente, né? Porque quando você está ali comentando, você está presente, de certa forma. Mas me sentindo muito orgulhosa e muito emocionada com esse momento. E agora, para a gente ir para um pouco de você mesmo, esse pós-aposentadoria e comentando as parcerias, as palestras, como que está a vida da Dani? Então, nesse momento a gente está começando novos projetos, né? Porque não tem como falar da Dani hoje sem falar que ela também participou do BBB, né? Que é uma coisa completamente diferente de tudo que eu estava acostumada a fazer. E poder hoje ter mais uma experiência de até me conhecer mais do que eu me conhecia, porque quando você passa por experiências que são totalmente diferentes daquilo que você está acostumado, você passa a se conhecer mais ainda. Então, poder ter mais essa peça da Dani podendo
contar a minha história nas palestras, poder estar fazendo essa interação, de mostrar para as pessoas que elas podem. E como é que a gente atinge esse momento de mostrar através das palestras de motivação que as pessoas podem, que elas podem conquistar aquilo que elas sonham? É se colocando no lugar da pessoa, é ouvindo um pouco da história de cada pessoa que está ali, é ter esse momento de troca, porque eu aprendo muito quando eu vou para as palestras com as pessoas para as pessoas que a gente está palestrando, podendo vivenciar esse momento. Então, hoje eu estou também com a Marlene Matos e com a Mind, que são duas empresas gigantescas do mercado de empresarial, né, de gestões. Então, assim, você conseguir ter duas pessoas, duas gestões fortes te orientando, te dando bagagem e podendo te orientar para que você cresça cada vez mais é incrível. Então, também estou iniciando, finalizando os detalhes finais para o meu projeto também ser escrito pelas leis e a gente conseguir tirar o projeto do papel, voltado para a ginástica e para a dança, voltado totalmente para o universo feminino, no sentido de dar mais essa força para as mulheres, porque as mulheres podem sim enfrentar o mercado de trabalho, mulheres podem sim se colocar numa posição de gestoras, de líderes, de mostrar que tem esse caminho para elas, então, e podendo estender essa mão para elas através do esporte, através da dança, através do autoconhecimento corporal, do autoconhecimento no sentido de entender isso e abrindo esse espaço, né, para a criançada, para as meninas, para as crianças, e claro, com a intenção de crescer, de expandir, mas a gente, para começar a pensar em expandir, a gente tem que dar o primeiro passo. Então, finalizando aí com a ajuda também de duas pessoas incríveis, finalizando os detalhes desse projeto, que é com a Marlene e com o Fernando, que já é o gestor do projeto Instituto Hipólito, que é idealizado totalmente pelo Diego, e que eu não deixo de fazer parte, porque sempre que ele precisa que eu esteja lá, eu estou ali, estou dando força, amo aquelas crianças do Instituto Hipólito. Então, assim, eu acho que vai sair o meu projeto, mas, na verdade, vai unir força de dois irmãos que sempre andaram juntos, e mais o meu irmão mais velho, que é o coordenador do Instituto Hipólito, e que é a cara da família quando se trata da parte de estar ali, né, dia a dia com a criançada. Então, eu acho que é importante quando a gente tem pessoas que acreditam nos mesmos objetivos que a gente acredita e que a gente consegue unir para que saia o melhor para as pessoas que vão ter, porque o que eu e Diego, né, porque eu e Diego, a gente, querendo ou não, os irmãos acabam criando o mesmo pensamento, e tem pensamentos diferentes, mas acabam criando o mesmo pensamento quando a questão é devolver para a sociedade aquilo que a gente teve a oportunidade de receber da ginástica. E é o que a gente quer fazer através tanto do Instituto Hipólito quanto do meu projeto, que eu ainda estou pensando o nome aqui, se vai ser Dani Hipólito, se vai ser o apelido que anos atrás, carinhosamente, eu recebi pela imprensa brasileira, que é Pequena Notável. Então, ainda estou pensando qual que vai ser o caminho, qual vai ser o nome do projeto, mas ou vai ser Dani Hipólito ou vai ser Pequena Notável, mas o mesmo objetivo, na mesma linha de qualidade que já tem a idealização do Diego, porque eu acho que nada se cria quando é bom, tudo se copia. E quando é uma coisa boa, a gente tem que ter uma cópia para poder, de formas, claro, sempre vai ter as diferenças, mas a qualidade vai ser a mesma. Sim, sim, muito boa sorte quanto ao projeto. Estaremos aqui acompanhando. Sobre as palestras, você vai vir para BH segunda-feira, nessa parceria com a Estácio. Como que você vê essa oportunidade de falar com estudantes, com crianças, com adolescentes? Como é que vai ser para vocês?
Primeiramente, é essa parceria da Estácio, que esse ano completam 12 anos. Então, assim, é um parceiro que, nos momentos bons e nos momentos que eu tive dificuldade, nunca largou a minha mão. Então, é uma parceria incrível e que une aquilo que eu mais prezo, educação e esportes, que fala sobre tudo, né? Que aí você já une a cultura, já une a saúde. Então, essa parceria mostra exatamente aquilo que eu acredito. Então, quando você tem uma parceria que você acredita e acredita tanto em todos os objetivos que unem a educação com as coisas que eu acredito, então, uma parceria que deu muito certo e poder, junto com essa parceria, fazer essas palestras, tanto para as unidades, quanto para crianças que estão sendo levadas para escutar um pouquinho a minha história, para poder contar um pouquinho da minha história e ter essa integração, é importantíssimo, porque se de todas essas palestras você conseguir motivar uma pessoa e você fazer diferença nesse 1%, é gratificante. Então, o meu objetivo é sempre motivar para que eu consiga fazer essa diferença e que eu escute daqui futuramente, não sei, que eu tenha a essa pessoa falar que, olha, a sua palestra me motivou a fazer algo diferente. Legal. Aí é a melhor medalha que eu vou vestir da minha carreira inteira. Sobre um pouco de você, assim, eu li muito sobre o seu desejo por engravidar e como é que tá Sim. isso e, tipo, se segue esse sonho e como que você vê isso atualmente? Então, eu, nesse momento, assim, teve a questão do meu hormônio, né, teve muito a ver também com as minhas internações que eu tive, né, em 2023. Então, o que está acontecendo hoje? Depois disso, eu comecei a fazer um tratamento direcionado, com comprovação clínica, com acompanhamento médico, e que é o mesmo médico que eu falo sempre com muito carinho, porque tiveram anjos na minha vida, né? Doutor Júlio Ramos, doutora Ana Janaína Kopp, que fez a parte da minha cirurgia dos seios da face, porque eu tive uma pansinusite que quase virou meningite bacteriana em 2023. E o nome do urologista são dois, o Bruno e, nossa, esqueci o nome do outro médico. Então, assim, são médicos que foram muito importantes para a minha vida em 2023, que sempre que eu posso falar, eu cito os médicos, principalmente o doutor Júlio, porque o doutor Júlio, ele cuidou da toda a minha parte clínica quando eu fiquei internada, fez parte de todas as cirurgias que eu estava lá, ele estava ali presente, acompanhando, e o doutor Júlio faz toda essa minha parte de acompanhamento hormonal. E o que a gente teve que fazer? Eu fiquei zerada totalmente, basicamente, de hormônio feminino e hormônio masculino. E os hormônios, tanto a mais quanto a menos, eles não são perigosos só para a questão de não ter hormônio. É questão de funções da saúde também, que eles são importantes para isso. E aí eu fiz 6 meses de tratamento com comprimido. E quando a gente refez o exame de sangue, após 6 meses disso, ainda mostrou que eu tinha indicação clínica para fazer o implante hormonal, que as pessoas têm o costume de falar chip da beleza, mas não é chip da beleza, é implante hormonal. E o meu com total constatação de necessidade, e não só por beleza, por querer colocar, não, meu foi realmente necessidade. E aí, através desse primeiro tratamento, porque eu ia tentar a minha vida toda, se eu não fizesse o tratamento hormonal, eu não iria conseguir engravidar, porque eu estava sem hormônio feminino também. E então, a gente fez esse tratamento, agora eu fiz de novo o exame, depois de 6 meses de implante, e agora a gente vai ver, vou ter que refazer mais um pouquinho para regularizar totalmente e já começa o processo para também engravidar. Então,
é uma coisa muito maluca do nosso organismo, mas que tem que ser cuidado. E isso a gente só descobre quando a gente fica realmente numa posição que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Então, eu tive essa experiência, claro que hoje em dia tem coisas que eu me cobro menos do que eu me cobrava, até ficar muito doente, mas também hoje em dia me cobro muito mais em outras coisas que talvez eu não tinha esse cuidado tão grande, que é exatamente a saúde. Então, hoje eu priorizo muito a minha saúde. Qualquer coisa que eu sinto hoje, que eu sinta que é estranho do normal, eu já falo com o Dr. Júlio, eu já faço tudo de uma maneira muito mais consciente do que antes, exatamente por essa experiência que eu tive em 2023. E que não é só ruim para quem passa, é ruim para todo mundo que ama você, que passa junto com você. Sim. Vai dar certo. E uma coisa que você falou sobre beleza, estética, como que você... Qual o conselho que você deixa sobre essa pressão estética que tem contra esportistas e mulheres no geral? Eu li algumas falas suas muito interessantes sobre isso. Qual o conselho que você deixa para mulheres e esportistas no geral sobre isso? Cara, aí é uma coisa muito complicada de falar, porque a gente sabe que a questão de beleza é muito cobrada, né, nesse meio, né? Mas eu acho que o mais importante é você estar bem com você mesma. Eu acho que a primeira pessoa que tem que se achar bonita é você mesma. Se você faz algo, seja estético, seja para o corpo, qualquer coisa, a primeira pessoa que você tem que agradar fazendo isso é você. Se você está fazendo isso por você, as pessoas vão falar, porque as pessoas vão falar de qualquer jeito. As pessoas vão falar pro bem, vão falar pro mal, vão falar bem, vão falar mal, porque se nem o ser mais iluminado da Terra agradou a todo mundo, quem somos nós para agradar a todos? Então, assim, é claro que eu tenho uma consciência que eu aprendi na minha vida de atleta que você respeita todo mundo. Opiniões, você pode não concordar, mas você respeita a opinião, porque nenhum ser humano é igual a outro. Cada ser humano é diferente do outro. Então, pode ser que opiniões contrárias às suas, se você escutar com atenção, ao invés de achar que a sua opinião é única e é a mais correta, você vai ver que sempre tem algo a somar com aquilo que você acredita. Então, é importante você ter o ouvido e a mente aberta para isso. Então, o conselho que eu dou é: sinta-se bem com você mesma. Eu sou uma pessoa que eu digo, e eu disse isso abertamente no BBB, que eu tenho um pouco de vergonha do meu corpo. E que eu estou tentando mudar isso com o quê? Me cuidando para me sentir melhor, fazendo aquilo que eu acho que para mim vai me deixar bem. Então, assim, é isso. É você identificar que algo que você não tá te agradando, você fazer algo para mudar, e não ficar se deprimindo ou se encolhendo pelo que as pessoas estão falando, porque pessoas para falar mal de você vão ter milhões, pessoas para te estender a mão e para te ajudar com aquilo que você não está bem são poucas. Então, é claro que eu acho que eu construí isso também durante os anos, durante experiências de questão de ter pessoas falando bem e ter pessoas falando mal de mim. Isso, eu lidei isso com a minha vida toda, na minha carreira inteira. Então, eu acho que é você também saber administrar isso. Ah, e como é que você sabe administrar isso? Importantíssimo a parte ter alguém para cuidar do seu mental e você ter essa pessoa te acompanhando durante tempo que faz bem. E entender que o psicólogo, o psiquiatra e terapeuta não é ruim, pelo contrário, é bom. É como um clínico geral que você faz todo ano para ver se a sua parte do organismo está bem. O psicólogo, o terapeuta
E o psiquiatra, às vezes, é para isso, é para te ajudar a cuidar daquilo que a parte clínica não dá para cuidar, porque isso aqui só as pessoas que estudam também, são profissionais que estudam para isso. Então, você tem que dar o mérito deles também. E o cuidado com o mental é o mesmo cuidado que você tem que ter com o clínico do organismo e da saúde. Então, é você cuidar da saúde mental como você cuida da sua saúde. Sim. E para a gente finalizar, eu deixei para o final os irmãos Hipólito, porque eu acho uma grande história, muito legal vocês dois, a carreira que vocês dois construíram juntos. Como que foi ver? E não deixar de citar que a pessoa que cuida dessa minha parte é o Ian, que é o meu psicólogo que me acompanha há muito, muito tempo, e eu tenho essa parceria aí com ele incrível, e eu acho que é importante a gente falar, como eu falei, do Dr. Júlio, da doutora Janaína, falar do Ian, porque é ele que é o que cuida da parte da minha saúde mental. Justo. E agora sobre os irmãos, como que foi conviver vocês dois em alto nível no esporte juntos? Sei que tem um mais velho, mas assim, como que foi Dani e Diego essa carreira? Então, eu acho que eu e o Diego, a gente teve a sorte de poder estar sempre com alguém da nossa família, vendo as nossas conquistas, sofrendo com a gente as nossas derrotas. Então, assim, eu acho que ter ele ali comigo foi importante, como se você perguntar para ele, ao contrário, tenho certeza que essa companhia também foi muito boa, exatamente por isso, porque a gente tinha alguém que a gente podia realmente confiar ali, torcendo pela gente. Então, poder estar em todos esses momentos com meu irmão foi uma realização de um grande sonho e em mais um desafio que a gente estava junto. Então, assim, eu acho que. E as pessoas viram que, e gente, irmão e família que se ama, vai discordar, vai concordar, vai falar, vai ficar chateado, vai se abraçar depois de 5 minutos, mas você pode ter certeza que quando a gente ama de verdade, a gente pode falar da gente, mas ninguém pode falar da gente. Então, assim, eu acho que em toda boa família, me diga uma família que não tem isso, que irmão às vezes não concorda com o outro, que a gente pensa diferente, que faz coisas diferentes, mas que quando se trata de torcer e de estar ali nas realizações, está sempre junto, unido e forte. Sim. Para a gente finalizar, Dani, um recado para que as pessoas apoiem a ginástica no Brasil. Não só a ginástica, o esporte no Brasil, porque são maneiras que a gente tem de mostrar para as pessoas a esperança, um sonho e o acreditar em si mesmo. Então, eu acho que a gente tem sim que acreditar no esporte, não só no esporte, em todas as nossas profissões dentro do nosso país. Porque quando você acredita e você tem pessoas que acreditam em você, você chega muito mais longe do que você possa imaginar. E para isso você tem que ter o apoio, o incentivo e ter a esperança do sonho voltando para cada ser humano, para a gente voltar a sonhar, para a gente voltar a ter esperança. E isso tudo a gente tem quando a gente tem uma mão estendida e quando a gente mostra que através de algo que você quer devolver para a sociedade, que é o caso dos projetos, você vê pessoas dali sendo campeões para a vida, são esperanças voltando para os corações dos seres humanos. E eu acho que é isso. É você apoiar, você acreditar, é você voltar com o sonho e com a esperança no coração de cada um. Dani, te agradeço muito. Desculpa pelo horário, o tempo, mas por mim eu ficava aqui horas Não. falando. Foi um prazer. Muito obrigado mesmo, tá? Eu que Vou, agradeço. vou concluir a gravação aqui.